Olá, turminha, chegando aqui para mais um dia de aula. Hoje, uma sexta-feira, dia 19 de 6 de 2020, chegamos a mais um final de semana, com a graça de Deus. Então, vamos lá para mais um dia de aula. Hoje, nosso componente curricular, nós iremos trabalhar arte e português, né? Em arte, nós iremos trabalhar algumas releituras e português, iremos trabalhar a nossa leitura de leite e a nossa produção de texto, que todos os finais de semana nós temos uma produção de texto. Então, eu trouxe hoje uma indicação de leitura novamente para vocês. Claro que não pode faltar indicação de leitura na sexta-feira. A indicação de leitura hoje continua sendo nosso amigo Ziraldo, né? E o nosso amigo Menino Maluquinho veio aqui para nos apresentar este livro. Então, continuando aqui com nossas indicações de leitura do nosso autor Ziraldo, hoje nós iremos fazer uma leitura do livro Rolim. É um livro muito gostoso de ler, muito interessante. E a coleção Corpinho, ele apresenta diferentes partes do corpo e esse livro faz parte dessa coleção, como personagem de maneira criativa e bem-sucedida. E Roline era um umbigo bem redondo e enroscado que vivia no meio de uma linda barriguinha. Ele achava que era o centro do mundo. Olha a cara dele aí. Então, nós já fizemos leitura de várias partes do corpo, né? Onde Ziraldo conta história de várias partes do corpo. E hoje nós temos Rolim. Então, para que vocês entendam essa história bem direitinho, faça a leitura bem, bem animada desse texto, viu? Então, vamos lá. Nós vamos aqui também dar continuidade à biografia de Ziraldo, mais um trechinho da história desse grande autor. Então, dando continuidade à história de Ziraldo, em 1960 ele realizou um marco na história brasileira enquanto artista gráfico. Ele lançou os primeiros quadrinhos coloridos e escritos por um autor só. Então, olha só, um autor só fez tudo isso, tanto lançou quadrinhos coloridos e seus escritos. Trata-se da revista da Turma do Pererê, que é de autoria de Ziraldo, tanto as suas ilustrações como sua história, como toda a escrita que tem lá. O regime militar que aconteceu no Brasil em 1964 a considerou subversiva demais. Ou seja, naquela época, na época da ditadura, muitos livros escritos naquela época eram censurados. Isso vocês vão ver um pouquinho mais adiante na história que nós iremos trabalhar, viu? No conteúdo de história. Então, há anos mais tarde, houve um relançamento dessa revista, mas o sucesso já não foi o mesmo, infelizmente. Então, o período da ditadura no Brasil, Ziraldo se mostrou um grande resistente à opressão. Os ditadores daquela época não era a favor do que Ziraldo escrevia, mas Ziraldo se mostrou resistente à opressão, né? E na próxima aula estaremos com mais um pedacinho da história do nosso amigo Ziraldo. E hoje também eu trouxe uma personagem muito legal que faz parte da história das personagens de Ziraldo. É o nosso amigo Lúcio. Pois é, eu já apresentei vários e hoje é Lúcio que está aqui com a gente. Lúcio é o cérebro da turma. Como adora ler e vive com livros embaixo do braço, sempre tem uma informação preciosa para dar aos amigos. Então veja só como a leitura é interessante, né? Como a leitura é importante. Também por isso é sempre o primeiro da classe, o exemplo que a professora mostra para a turma. O único problema é que, como ele é um intelectual, vive encucado, ele pensa demais. Mas esse pensamento vem porque ele estuda muito, ele lê muito. Então tá aí. Vocês têm que fazer também como Lúcio, fazer muita leitura, né? Para que seja um menino intelectual, uma menina intelectual, né? E não faz mal ser inteligente, ao contrário.
Diante disso tudo, nós temos hoje aqui a nossa proposta de atividade que eu vou deixar para vocês. Tanto estou explorando aqui, como também vou deixar na folha para vocês resolverem. Então, no seu caderno interativo, na parte Minhas Produções, vocês vão fazer o seguinte: reescrever 2 páginas do livro que você mais gostou. Então, vão ler o livro todo que eu estou mandando em PDF, vão escolher 2 páginas que chamam muita atenção, criar uma ilustração para deixar seu texto bem alegre. Então, vão reescrever, tipo, vocês vão escolher uma parte, essa daqui eu gostei. Então, escreve 2 páginas, cria uma ilustração para deixar o texto de vocês bem legal. E aqui nós temos algumas dicas para que nosso texto seja bem organizado, né? Primeiramente, vocês vão criar um título para o texto. É claro que vocês vão fazer um cabeçalho, criar esse título, tipo, as partes do livro que eu mais gostei. Aí é com vocês. Usar letra maiúscula no início das frases e nomes próprios, se caso tiver. Escrever com letra legível, né? Uma letra, eu sempre digo, eu não quero letra bonita. Não é obrigatório ter letra bonita. O importante é ter letra legível, que o leitor, ao pegar o seu texto, ele consiga ler. Outra coisa, dar espaço entre as palavras, não escrever tudo aglutinado. Atenção na escrita das palavras, né? Escrever as palavras corretamente, ortograficamente corretas. E lembrar sempre de usar pontuação adequada. Pode ser o ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ok? Então, não esqueça dessas dicasinhas. E por hoje é só. Até a próxima aula e fique em casa. E olha só, próxima semana tem novidade. Tem novidade. Então, um grande abraço da professora Marlene Feitosa. E fica ligado nas novidades.